Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, do YouTube. Muito bom dia, quinta-feira, né? Quero desejar a todos um dia pleno, um dia cheio de paz, cheio de alegria, de vitórias em Cristo, amém? E de liberdade. Por que eu estou falando liberdade? Porque nós vemos, queridos, a maioria das notícias aqui no Brasil e em alguns países do mundo afora, né? Principalmente as veiculadas pelas redes sociais, tem assim como foco a liberdade de expressão. Hoje está muito discutido isso, né? Tem sido o assunto, a tônica, né? Da maioria dos debates, enfim, né? A liberdade. Liberdade é uma das coisas que eu diria ser a mais importante para a nossa vida, né? Liberdade de poder ir e vir, liberdade de expressar pensamento, de escolher e decidir isso ou aquilo, é realmente, né, algo muito bom, né? Uma das coisas que Jesus veio fazer na sua missão aqui na Terra foi exatamente isso, dar liberdade aos cativos. Mas vamos avaliar um pouquinho que liberdade é essa, né? Liberdade aos cativos é uma expressão bíblica que não se refere à ideia de libertar pessoas que estão aprisionadas, né, fisicamente, porque cometeram crimes. Não, não é isso, né? Mas situações de opressões demoníacas, de escravidão do pecado ou dependência de vícios, né? É uma ideia que tem assim, que nos leva, nos remete para uma dimensão sobrenatural, espiritual, né? Quando a Bíblia diz liberdade em Cristo, como está lá em Gálatas 5, ela se refere à libertação do jugo da lei e a uma vida de plenitude, né? É uma libertação que capacita a viver uma vida transformada pelo Espírito Santo como frutos do Espírito, né? Como amor, alegria, paz, domínio próprio, resiliência, né? Que são operados pelo Espírito Santo na transformação da natureza humana. Então, quando Paulo diz aos Gálatas que Cristo trouxe liberdade aos cativos, também faz um alerta para não voltarmos ao jugo da escravidão, ou seja, essa liberdade não é uma permissão para pecar, mas um chamado para nós vivermos de acordo com o Espírito Santo, praticando o bem, né, e servindo uns aos outros com amor. Né? A libertação do pecado aqui, irmãos, se refere à libertação das consequências e do poder dele, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então, inclusive a condenação eterna, né? E nos redime toda a culpa e nos coloca. Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a saber, os que andam em espírito e não na carne, né? Está lá em Romanos 8:1. Então, através de Jesus Cristo, nós cristãos somos livres para vivermos em novidade de vida, obedecendo a Deus e deixando de praticar e seguir o pecado, né? A lei de Deus que nos condenava os pecadores, agora em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço por nossos pecados e nos libertou da condenação. Então, quando nós aceitamos a graça de Deus em Jesus e compreendemos nossa culpa, o arrependimento e a fé em Cristo perdoam os nossos pecados e removem a culpa que nos seguia, que nos acompanhava, né? Agora, é preciso dizer que salvação é um ato instantâneo da graça de Deus, mas libertação completa dos pecados não acontece instantaneamente na Terra, né, na nossa vida, mas é justamente a graça de Deus que vai ajudar a resistir, a nós resistirmos ao pecado e a crescermos em santidade, né? E aí nós vamos poder nos aproximar de Deus e viver as suas plenitudes, a alegria da salvação, né? Então, amados,
como eu disse no início, a liberdade em Cristo é vivenciada quando se permite que o Espírito Santo transforme o nosso coração, o nosso homem interior, pela renovação da nossa mente e passe a nos guiar em todas as escolhas, decisões, atos, né? E isso só vai ser possível, querido, com busca de intimidade, pela oração, pela meditação na palavra de Deus, buscando santificação, buscando participar do processo, né? A santidade é o resultado da obra do Espírito Santo, que nos capacita realmente a viver de acordo com a vontade de Deus. Paulo ele diz em Romanos 12 que nós devemos renovar as nossas mentes, né, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu tenho que participar, como eu disse, né, desse processo, eu tenho que ser colaborador do Espírito Santo nesse processo. Na Bíblia, está escrito que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Está em Isaías 61, é uma profecia messiânica, refere-se a Cristo, a Jesus. Então, como eu afirmei no início dessa mensagem, né? A liberdade é um anseio humano, e principalmente a liberdade de alma, de pessoas que vivem como que prisioneiras de suas próprias emoções, de seus traumas, né, de suas mentiras, de seus pecados, de doenças e até de espíritos malignos, né? Prisioneiras da sua própria história, muitas vezes, vivem uma vida de beleza aparente, mas dentro estão despedaçados, sem esperança, nem em busca de algo que alivia a sua dor, né? Alguns buscam nos vícios, alívio nos vícios, né? Outros usam até mesmo a carreira profissional como fuga, ocupação, e tantos outros tentam anestesiar suas dores, né, com uma vida de entretenimento. Mas são pessoas presas a uma realidade virtual, de jogos, de filmes, de séries, enfim, né? Do Instagram, de Facebook, de WhatsApp, etc. Né? Tudo na tentativa de que de escapar dessa realidade de prisionamento, né? De coisas que realmente deixam a pessoa como que algemada, né? Vive num mundo de tormento. Mas tudo isso só aumenta essa aflição, essa busca, né, de liberdade. Esse tipo de cativeiro, meu irmão, só só é possível se livrar dele em Cristo Jesus. O mesmo Jesus que operou no passado opera a libertação hoje. Ele é aquele que coloca em liberdade os cativos e que liberta os oprimidos pelo diabo, né, e transforma a vida do homem, né? Ele dá um outro sentido, né? Uma outra forma, uma outra maneira de viver de forma serena e tranquila. Não importa quais as cadeias que estão prendendo a alma, não importa qual é o cativeiro, né, que a pessoa tem vivido, né? Nem há quanto tempo. Jesus é a verdade que pode libertar e transformar a história do homem. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite, que Deus liberte, né, a possibilidade de haver alguma coisa que esteja te prendendo e que você seja feliz. Amém? Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um toque, né, aí no YouTube, no link do YouTube, inscreva-se nesse canal, toca no sininho, compartilhe, porque a palavra de Deus é para agora, a liberdade é para agora. Amém? Um grande abraço, até a próxima, querido, em nome do Senhor Jesus.